Fala pessoal, JCast falando aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a maneira que eu trabalho com as médias móveis, né? Eu acredito que tenha muito tabu referente a esse tema médias móveis, porque tem pessoas, tem traders que trabalham com médias, traders que não trabalham com médias, e aí fica aquele embate assim, pô, você trabalha com média? Ó, fulano trabalha sem média. Não tem um certo, não tem um errado, até mesmo porque o que eu quero enfatizar nesse vídeo é a definição da média móvel e como ela deve se encaixar dentro de um operacional. A média móvel ela não é a solução para o seu trade, ela não é a solução para o seu sucesso no day trade, nem para boas operações, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso, a média móvel, você dominar médias móveis não vai fazer com que você obtenha sucesso, porque a média móvel em si, ela tem a característica de auxiliar as suas tomadas de decisões tanto na entrada de um trade quanto na saída de um trade. Então eu vou falar um pouquinho de maneira simples, objetiva, vou mostrar exemplificando no gráfico a maneira na qual eu trabalho as médias móveis para ver se consigo ajudar vocês de alguma maneira a parar com esse tabu aí de achar o período da média mágica. Para, isso aí não existe. Eu utilizo hoje no meu operacional 4 médias móveis, né? Então eu utilizo uma média móvel de 9 períodos exponencial, uma média móvel de 20 períodos simples, uma de 50 períodos simples e uma de 200 períodos simples. E essas 4 médias, para mim, são suficientes para que eu consiga utilizá-las de maneira funcional e objetiva em diferentes tempos gráficos. Então, vamos voltar, vamos até o gráfico para a gente entender melhor. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu mudar aqui. Aqui. Então, maravilha. O que nós temos aqui? Né? Deixa eu só ver se está gravando. Está gravando isso. O que nós temos aqui? Nós temos o gráfico do nosso índice futuro, tá? Nosso índice futuro, um gráfico de 5 minutos, tá? Com bastante zoom aqui. Essa aqui, para quem não conhece, é a plataforma operacional, né? A Profit Pro, é a plataforma que eu utilizo. E aqui eu plotei essas 4 médias móveis, que são as médias móveis que eu trabalho diariamente. A fúcsia, que é essa roxinha aqui, é a média de 9 períodos. A laranjinha aqui é a média de 20 períodos, como vocês podem ver aí na tela. A vermelha é a média de 50 períodos, simples. E a verde é a média de 200 períodos. Bom, o que a gente tem que lembrar, né? Qual que é a definição de uma média móvel? A média móvel, antes de tudo, né? Antes do que o pessoal inventa por aí, ela nada mais é do que um rastreador de tendência. Ou seja, a média móvel ela rastreia a tendência de um ativo de maneira simples. Ó. As médias aqui estão o quê? Ascendentes, para cima, logo a tendência de alta. Né, ó. E a média de curto período ela começa a captar, absorver a formação da tendência antes. Então, uma média de 9 períodos ela sempre vai virar primeiro no sentido da tendência. Né? Uma média de 200, como essa aqui verde, por mais que o gráfico já esteja numa tendência de alta, ela ainda não está 100% inclinada, né? Ela está começando a querer se inclinar. Por quê? Porque ela é uma média de período muito grande, entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é sobre a definição de média móvel. Média móvel, ela vai ter como principal função mostrar para a gente a tendência. Certo, como que eu trabalho com as médias móveis? Primeira coisa, muito importante, que eu gostaria que vocês entendessem, eu vou até voltar aqui só eu, porque isso é um recado importante. Eu trabalho a análise técnica em si, ou seja, uma média móvel para mim, ela nunca vai me dar um ponto de entrada, e eu vou trazer diversos exemplos para vocês. É a hora que a gente voltar para o gráfico. Uma média móvel nunca vai me trazer um ponto de entrada, eu nunca vou entrar em uma operação por conta de determinada média, porque eu não opero setups de média móvel. Setups 9.1, 9.2, esses setups famosos que muita gente fala por aí. Enfim, dentro do mercado futuro, em especial índice e dólar futuro, eu acredito que esses setups de média, por exemplo, da média móvel exponencial, não são eficientes e eu não me adaptei. Então, por isso eu não utilizo entradas com embasamento de média móvel. A média móvel, dentro do meu operacional, ela serve como um refinamento de entrada ou até uma possível privatização de determinada entrada. Por exemplo, vamos lá.
acionou um trade e tem alguma média ali no meio do caminho que pode complicar o desenvolver do preço, né, do caminhar do preço. Aí eu talvez opto por não entrar. É óbvio que depende muito do cenário ali do dia a dia, né, fatores tanto internos, externos, até o cenário internacional, que com o mercado parado a gente não consegue trazer aqui para vocês. Mas, de qualquer maneira, o que eu vou passar aqui, eu quero que vocês criem essa consciência. Eu estou falando para o meu operacional. As médias móveis não são pontos de entrada. Elas são só confirmações para eu entrar dentro da análise técnica. Por exemplo, né, um padrão que eu gosto muito é a bandeira. A bandeira, depois que o mercado ele faz uma onda de expansão, ou seja, ele ganha um movimento, é natural que o preço faça uma correção. E muitas vezes essa correção é em forma de um padrão que nós costumamos chamar de bandeira. E dependendo da disposição das médias de 9, de 20 períodos, né, na formação dessa bandeira, para mim ganha um sentido a mais realizar aquele trade. Eu vou mostrar isso para vocês ao gráfico. Então vamos lá, voltar ao nosso gráfico aqui. Eu fiz algumas marcações que eu acredito que sejam importantes. E aqui eu vou passar um conteúdo bem rico, tá? Que muita gente não passa. Ó, a primeira marcação que eu fiz aqui já faz um tempo, né? Que eu fiz essas marcações. É justamente aquele processo que eu falei para vocês, né? Da bandeira que eu gosto bastante. Ou seja, qual que era o cenário que a gente tinha aqui? Vamos pegar nossa canetinha aqui. A gente tinha o quê? Ó, as médias todas emboladas uma na outra. Depois, beleza, aqui o preço começa a trabalhar numa tendência de baixa, mas aqui para mim fica muito complicado realizar uma venda nessa região por conta dessa média de 200 aqui ascendente. Então, olha aí, mais um fator porque eu utilizo as médias. Se eu tenho um possível cenário de baixa e uma entrada mais ou menos nessa região de venda, e logo abaixo eu já tenho uma média de 200, bem na minha cara, eu opto por não realizar o trade. Por quê? Porque a média ela mostra a tendência, né, de acordo com o seu período, e ela também traz um sentimento de preço, né, de acordo com o seu período. Então, essa média de 200 aqui nesse momento estava me demonstrando que talvez tenha uma memória, né, um sentimento de preço comprador aqui. E talvez isso pode ser o quê? Pode dificultar que o preço venha a seguir o movimento. Isso não é regra, porque as médias são rompidas diversas vezes, né? Isso não é nenhuma regra, mas é um fator que eu não entro em um trade. Nessa disposição de médias, eu não entraria nessa venda. E assim, eu penso, isso é bastante importante, que o mercado de day trade, o mercado gráfico, ele não é o reino daquele que acerta mais. Pelo contrário, é daquele que erra menos. Então, muitas vezes, pode ser do que? Do mercado vir e cair, romper a média de 200 e eu ficar de fora. Isso, para mim, é uma coisa normal, porque eu tenho esse pensamento, é de quem erra menos. E muitas vezes acontece que nem aconteceria aqui, né? A gente ia procurar uma venda e o preço não desenvolve, né? Fica nessa lateralização aqui, ó. Nesse processo de lateralização. Entendeu? Então, nessa disposição, eu acabo não entrando. Então, aí um exemplo na prática de como eu trabalho com as médias. Apesar de que todas as médias viraram, a 9, a 20, a 50, viraram para baixo nesse cenário aqui, tinha uma 200 ali. E eu não entro em operações assim, eu não entro. Aí o mercado fica lateralizado, o que acontece? Ele vem e ganha uma pernada expansiva bastante interessante aqui, ó, uma pernada expansiva bastante interessante aqui, rompendo todas as médias com um candle que parece ser um candle de força, né, com um volume um pouco maior. E aí, mesmo assim, o mercado não ganha força e começa a fazer o quê? Uma correção em formato de bandeira, uma espécie de lateralização. E aí essa bandeira começa a se formar com o quê? Com a média de 9 estruturando, né, segurando, dando apoio aos preços, né? Dando apoio aos preços, até que a média de 20 começa a se aproximar, com essa laranjinha, e impulsiona o preço. Ou seja, a entrada perfeita após a linha superior da bandeira, ela seria aqui, né? Nesse candle aqui. Nesse candle aqui. Quando esse candle fecha fora, esse candle aqui, ó, ele deixa pra gente o candle gatilho. Na abertura do próximo candle, na superação da máxima, 5 pontos acima,
é a nossa entrada, o stop fica aqui embaixo. E por que eu estou falando isso? Porque reparem a disposição das médias nesse cenário, né? Aqui em cima, ó, aqui em cima, vamos apagar essa rabisqueira aqui. Gente, isso aqui é conteúdo que o pessoal passa em mentoria aí, tá bom? O pessoal passa esse tipo de conteúdo em mentoria e cobra por isso, tá? Aqui em cima, ó, aqui não tem nenhuma média. O caminho para o preço subir após esse rompimento aqui, ó, tá livre, que não tem nenhuma média. Então, isso para mim é importante, porque porventura, se tivesse uma média aqui, ó, uma média aqui em cima, ó, passando, eu talvez não entraria, ficaria desconfortável para entrar nesse tipo de operação, tá? E outra coisa, né? As médias de curto período, que são as médias de 9 e as médias de 20, olha a disposição dessas médias, começam a ficar ascendente, uma abaixo da outra, 9, 20, 50 e 200, olha que maravilha. Então, logo, caminho livre, sem nenhuma média. Um padrão, olha, observe que eu estou operando o padrão, eu não estou operando a média. Isso aqui não é uma entrada, por exemplo, 9.1, não é. Eu estou operando o rompimento dessa bandeirinha aqui, certo? Então, minhas entradas, elas são sempre pela análise técnica, eu nunca entro por uma média. O que me fez ficar mais confiante, mais animado para realizar esse trade? Obviamente, a disposição dessas médias. Quando essas médias estão começando a querer se alinhar, né? Quando eu falo assim, querer se alinhar, é as médias de curto período, quanto menor o período, ela fica para cima. Ou seja, 9, 20, 50 e 200. Pô, isso aqui para mim é o paraíso. Então eu realizo esse trade, entendeu? E reparem, qual que é o meu trade? Bandeira. Então, aqui de maneira simples, eu traçaria primeiramente esse alvo, teria um trade realizado com sucesso aqui, no primeiro alvo de FIBO, nessa região aqui, ó. E aí, alvos de FIBO a gente deixa para uma próxima aula, tá? Porque senão ficaria muito longo. E talvez até segundo alvo aqui em cima teríamos segundo alvo de FIBO também. Tá, então aqui é um exemplo prático de como eu utilizo as médias, tá? Dei dois exemplos. A primeira aqui como um possível bloqueio de entrada para uma operação, que aqui seria uma venda, né? Se a gente fosse seguir o cenário aqui, a gente teria uma venda praticamente. Não entrei por conta da 200. E aqui eu fiquei mais seguro em operar essa bandeira por conta da disposição das médias e por não ter nenhuma média nessa região de cima. Eu realizei mais algumas marcações. Vamos ver aqui o que nós temos. O que nós temos? Ó, aqui a gente tem uma operação bastante interessante, né? Duas operações bastante interessantes. Primeiro trade aqui que começa a ficar legal é aqui, no começo do dia, logo no começo do dia. O mercado abre, vamos fazer marcações simples aqui, né? O mercado abre aqui, ó, ele deixa uma rejeição de topo aqui em cima, né? Logo na abertura do gap, mercado futuro na primeira hora é bastante complicado, bastante tenso, então normalmente a gente espera aí o mercado ganhar um corpo, né? Ou seja, o que significa quando você escutar isso? Ah, espera uma hora, começa a operar às 10 horas, porque o mercado já ganhou um corpo. Ou seja, o mercado já deixou estruturas de preço, já deixou fundo, já deixou topo. Começa a ficar um cenário mais evidente e fica mais fácil de se trabalhar. Então, o mercado depois das 10, 10 e meia, né? Fica mais interessante para a gente pegar movimentos legais. Normalmente o mercado futuro no primeiro horário, das 9 às 10, costuma ser muito errático, né? Porque o mercado futuro fica aguardando um posicionamento da abertura do nosso mercado à vista, fica aguardando um posicionamento do mercado internacional às 10 e meia, principalmente o S&P e o Dow Jones. Então, normalmente no primeiro horário devemos ficar mais atentos. Mas aqui um trade muito simples, né? Um range de lateralização com rejeição de topo aqui em cima. Vamos pegar a nossa canetinha. Aqui em cima, aqui em cima. Então a gente ficaria atento principalmente a essa região de rompimento. Caso o preço viesse a romper, a gente operaria na compra. E a gente tem aqui praticamente um fundo do dia anterior, a gente poderia se embasar até nessa região de fundo para operar. Aqui é um exemplo de uma operação que eu não realizo. Ele vem e ele faz o rompimento dessa região com um candle de força, né? Olha esse candle preto aqui, sem nenhum pavio,
mostrando força para nós. Logo, a entrada já é aqui, né? Nossa entrada de venda é aqui. Para quem é mais agressivo, entraria, mas eu não entraria por conta da média de 200 verde aqui. Então aqui mais um exemplo mostrando por que eu não entraria. E sem contar, né, que a gente não está fazendo uma análise profunda, mas aqui mesmo a gente já tem uma região de suporte, ó, aqui mesmo nessa zona. Então eu acabaria não entrando nessa venda, eu esperaria o rompimento dessa região que a gente pode até achurar no gráfico, e aí sim as médias estão me auxiliando para um trade mais seguro, mais assertivo. Eu vou demonstrar isso para vocês aqui. Ficou claro aqui o motivo de eu não ter entrado após esse candle gatilho? Dentro do meu operacional isso é um candle gatilho, mas essa média de 200 me deixa inseguro. E obviamente a gente está fazendo uma análise um pouco mais rasa aqui, né, porque tem outros cenários que eu levo em considerações, como zonas de pressão percentual, até zonas de pressões em outros tempos gráficos, que ficaria muito longo, mas acredito que eu estou conseguindo passar para vocês de maneira simples. Então vamos levar em consideração que após essa região ser rompida, o preço ganha um patamar importante, encontra essa média de 200, ele sente imediatamente, fazendo um candle positivo, essa média de 200, e depois o preço teria que trabalhar praticamente para ganhar essa região aqui, ó. Praticamente para ganhar mais ou menos essa região de preço aqui, ó, de pavio, ó. Essa região de preço é uma zona de pressão que aparentemente é bastante importante, ó. Então o preço teria que trabalhar ali e rompendo essa região a gente abriria uma operação bastante interessante na ponta vendedora, tá? E foi isso que o mercado veio fazer. E o mercado veio fazer isso e deixou as médias da maneira que eu gosto. Ou seja, quando o mercado ele vem e faz esse candle aqui, muita gente já entraria na superação da mínima desse candle. Mas eu não gostaria de entrar por conta desse paviozinho aqui, ó. Então eu entraria, João, entraria aqui, ó. Entraria até um pouco esticado, né? Ou seja, eu entraria após uma queda muito longa, de 400 pontos, e isso traria para mim um stop bastante caro, tá? Mas eu entraria nesse trade. As médias estão descendentes, todas em seus respectivos sentidos, 9, depois a 20, a 200, a 50 chegando, cruzando a 20. A hora que essa 50 cruzasse, essa 200 para mim seria um fator melhor ainda, né, para continuar no trade. E aqui embaixo, para o caminhar do preço, a gente não teria nenhuma média. Aqui embaixo, nessa região, a gente não teria nenhuma média nos atrapalhando para a nossa operação. Obviamente eu não estou levando em considerações pontos de possíveis suportes, né? Mas a ideia aqui é a gente falar sobre como eu trabalho as médias móveis, né? Então, eu faria essa operação e buscaria alvo de Fibonacci, naturalmente, e provavelmente o alvo deve dar nessa região aqui. De maneira simples, ó. Vamos ver onde a gente teria alvo. Por mais que eu já teria pego um movimento esticado, minha entrada estaria quase dentro do primeiro alvo de Fibo. Ó. Então eu teria um alvo exatamente nessa região aqui. Ó. Exatamente nessa região, mais ou menos 400 pontos para um stop de 450 pontos. Isso aí eu teria um trade desbalanceado de risco de retorno, mas eu teria segurança dessas médias, né? E sabendo que eu estaria realizando uma venda um pouco esticado da média de 9, e que seria um processo natural se o preço desse uma lateralizada, né? O que vocês gostam de chamar aí às vezes de power breakout. Para mim isso é só um processo de lateralização para a média de 20 chegar, abraçar o preço e aí ganhar força. E foi exatamente isso que fez. Então o mercado, eu faço essa venda, o mercado lateraliza, segurando a média de 9, né? Vem a média de 9, no momento que ele perde a média de 9, o preço já encontra a média de 20, dando mais força para a minha operação. E assim todas as médias descendentes inclinadas para baixo, mostrando que a tendência do mercado realmente é de baixa. E aí eu consigo atingir o meu alvo e poderia até ter alongado essa operação, mas eu não tinha mais alvos de Fibonacci, então eu teria uma operação com sucesso, tá?
Esse é um outro exemplo. Aí o que acontece? O mercado ele estica bastante, né? Ele faz um movimento de queda bastante relevante, de quase 2.000 pontos, e ele começa a lateralizar, normal. Ele começa a não ter mais tanta força para cair, porque nesse instante de mercado, os vendedores já perderam o interesse, né, de realizar venda nesse patamar de preço, porque eles realizaram venda aqui em cima, praticamente, e aqui para eles já não é um preço atrativo, então o mercado não ganha tanta força. As médias começam a se embolar. Isso é uma coisa bastante interessante da gente falar, porque quando as médias, uma média começa a cruzar a outra, nessa disposição, isso é o que nós chamamos do famoso mercado lateralizado. Então aqui mais um exemplo de como eu trabalho as médias. Médias se cruzando, mercado lateral. Mercado lateral é ruim para a gente operar, a gente tem que ficar operando, pegando migalha, né? Que a gente não pega nenhum tipo de movimento interessante. Então, nesse pregão aqui do dia 23, o mercado finaliza de maneira lateral, praticamente. Apesar dele ser um dia volátil, ele deixa um range bacana, né? Ou seja, a pernada de lateralização dele tem 400, 500 pontos, depois mais 500 pontos, depois mais 500 pontos, ou seja, um mercado bastante volátil, mas mesmo assim demonstra para a gente que o preço está sem direção, tá? É diferente da gente pegar um mercado volátil que sai na casa dos 127 mil pontos e cai até a casa dos 125 mil pontos. Isso é um mercado direcional, né? Que entrou em tendência. Aqui, por mais que ele tenha volatilidade, né? E a lateralização, o range da lateralização, ou seja, o tamanho da lateralização, está com volatilidade, ou seja, aquele cara que é mais agressivo consegue até operar nesse cenário, né? Ele entra aqui, sei lá, nesse candle de rejeição, faz uma compra aqui, stop na mínima, busca a média, busca o topo prévio, 500 pontos. Tem gente que bate a meta assim, mas é uma operação um pouquinho mais arriscada. Enfim, isso não vem ao caso agora. Tá? Não existe jeito certo de realizar o trade, né? Cada um tem o seu perfil dentro da sua técnica. Então, maravilha. O mercado dia 23 fecha, a gente consegue ver aqui nitidamente, de maneira simples, lembrando que o objetivo desse vídeo é mostrar a disposição das médias, como eu trabalho. O mercado aqui deixa um topo bastante importante, a gente já vai para o pregão do dia 26, na segunda-feira, de olho nessa região aqui. Após o rompimento dessa região, a gente saberia que a gente poderia atuar na ponta compradora com o stop aqui ou o stop aqui, que foi o caso, que as médias nos proporcionou uma estrutura de stop um pouco mais barata. E eu vou mostrar por quê. O mercado ele tem essa região aqui de maneira bem simples, ó, regiões de topos, uma zona de pressão que está atuando como resistência, ou seja, o preço sobe, aí chega nessa região de preço e sente a região, atuando como resistência, cai, depois sobe de novo, tenta, não consegue, cai, aí até que vem o famigerado candle de força, que é o que eu mais gosto, aqui, candle com corpo, com pouco pavio, e nos mostra para nós uma agressão compradora nessa região de resistência. Logo, nós atuamos após a superação da máxima desse candle com stop para quem é mais quem tem um stop mais curto ou bolso menor, um stop aqui seria super cabível ou 50 pontinhos, 70 pontinhos abaixo do candle de força. Para quem opera a técnica e tem um stop maior, stop no fundo, tá? Stop no fundo. Também isso aí é um outro tabuzão aí, uma discussão de onde põe o stop, eu vou falar para vocês, hein? Enfim, e aí o que essa operação tem a ver com médias? Olha que maravilha as disposições das médias aqui. Aí está o pulo do gato, porque você que assistiu esse vídeo deve estar falando assim, João, e essa média de 200 aqui? E essa média de 200 aqui? Você entraria nesse trade? Você entraria nesse trade? Eu estava esperando, eu não queria falar porque eu queria que... É que eu não tenho como saber, mas eu queria que você se questionasse. Falar, pô, esse cara tá ficando doido. Que ele falou agora há pouco que não entraria. Daqui até a média de 200, nós temos 275 pontos. Eu, normalmente, utilizo o stop atrás do candle de força. Então, nesse caso aqui, eu teria 380 pontos de stop para uma possível parada de preço de 300 pontos. Então, esse trade, para mim, tá fora.
cogitação. Eu não realizo esse trade. Pô, mas tá bonito, rompeu região, as médias ascendentes, e depois o preço foi embora. Você não entra? Não entro, não entro, não entro. Queria trazer esse questionamento para vocês. Queria enganar vocês, enganar não, eu queria mostrar para vocês um trade que na cabeça de muitos é perfeito, só porque andou, tá? Só porque andou. E aí muitas vezes vai acontecer exatamente cenários semelhantes, com uma disposição de média de 200 logo acima do caminhar do preço, e você vai tomar stop, a média vai reagir aos preços. Então eu não entraria realmente nesse dia aqui. Não, você não tentaria nenhuma operaçãozinha aqui, ó, depósito aqui. Não, vou comprar esticadão, vou comprar depois que o preço andou 700 pontos. Não vou comprar. E paciência, apesar de que é uma pena, porque se essa média de 200 tivesse aqui por baixo, aqui assim, ó, nossa, seria um trade e tanto, lindo, do jeito que eu gosto, do jeito que eu procuro realizar meus trades. Então quer dizer que num dia como esse você não opera? Não, não é que eu não opero. Operar a leitura em si, a leitura técnica, né? Aqui eu teria um alvo de Fibo. O primeiro alvo é bem em cima da média, mas eu não entro por conta do risco, o risco de quase 400 pontos para buscar 300 pontos. Para mim, eu realizo trades assim, algumas vezes, mas não nessa disposição de média. Então, para mim, não entraria. E a gente teria quase todos os alvos de Fibo atingidos, até aqui em cima. Perfeito. Terceiro alvo de Fibo atingido, eu fiquei de fora desse movimento para a parte de leitura. Agora eu tenho outros setups que eu trabalho em Scalper, né? Que vocês sabem que eu sou bastante fã. Na leitura, para mim, talvez não seria um dia legal. Para mim, tá? Mas muita gente com certeza pegaria essa pernada aqui porque trabalha de uma maneira diferente. E assim é a vida, né? O mercado não é sobre quem acerta mais, é sim quem erra menos. Aqui um exemplo bacana, exposição de médias, região de suporte, né? Para mim é zona de pressão, mas região de suporte, o preço deixa a musculatura, olha a importância do primeiro horário do dia, né? O preço faz aqui no primeiro horário um fundinho meio que arredondado, ó. Então quando ele ganha esse corpo na primeira hora do dia, ó, na primeira hora do dia o movimento aqui é bastante fraco, ó, não tem movimento. Não tem movimento. Ele começa a deixar estruturas, ou seja, ele deixa esse fundo aqui para nós. A gente sabe que no rompimento desse fundo, o mercado pode virar para uma tendência de baixa, para venda, né? Então a gente fica aguardando normalmente a primeira hora para o mercado mostrar alguma coisa e ele mostra. E aí as médias, olha essas médias, que maravilha. Todas as médias descendentes, ó. Vem a 9, vem a 20, abaixo da 200. A 50 está chegando para cruzar 200, vai cruzar daqui a pouco. Ó. Então as médias aqui me dão conforto. Então reparem, eu não estou entrando porque as médias estão para baixo. Qual que era a entrada técnica desse trade? Qual que é a entrada técnica desse trade? Estrutura de pivô de baixa, gente. Então, olha como vocês complicam as coisas. Uma pernada expansiva, deixou região de suporte, uma pernada de correção, na 200, ó, brecou na 200. E aí o que a gente espera numa tendência de baixa? Uma outra pernada, uma outra onda. E aqui é um pivô de baixo. Sei que o desenho está péssimo, porque esse programa aqui não é o point fix, porque o point fix está ruim aqui no meu PC. Mas então, ó, de maneira simples, eu estou operando o quê? A estrutura de pivô de baixo. E aí as médias me protegendo de maneira descendente, se as médias estão viradas para baixo, demonstra uma tendência de baixa, eu fico mais confortável. Mas a minha entrada não foi por conta das médias. Minha entrada foi por conta do pivô, que acionou nesse candle aqui, ó, nesse candle de corpo. Entendeu? É essa que é a diferença. As médias para mim só é uma confirmação de que talvez esse trade venha a caminhar de maneira tranquila. Por exemplo, se tivesse uma média de 200 aqui em cima, eu ia ficar meio esquisito, eu não iria entrar nesse trade, não iria entrar. Logo a média de 200 está aqui embaixo, ou seja, caminho livre para o preço cair. Então, aí mais uma maneira que eu alio as médias ao meu operacional. Eu sempre espero correções de média móvel, pelo menos até na casa da média de 20, é uma correção
natural, tranquilo, não me desespero. Por que eu estou falando isso? Ó, tem muita pessoa que vê um negócio desse aqui, ó, eu achei até interessante, olha que legal. Muita gente. E aqui a gente tem três exemplos disso. Que a pessoa quer operar sua média. Gente, ó, pelo amor de Deus, vamos voltar lá, vamos pôr só eu. Presta atenção que isso é um erro comum. Muita gente me manda na mensagem sobre esses setups de MM9. Ele funciona muito, mas sabe quando ele vai funcionar? Vou ser bem sincero com vocês. Normalmente, quando você vê alguém postando no Instagram, setup não sei o que, show de bola, é um de 20 que está funcionando. Então eu vou explicar para vocês a operar o contexto. Eu vou ensinar vocês a operarem o contexto. Cuidado com esses setups de média móvel de 9 períodos, porque isso aí quebra muita gente. Porque em mercado futuro a volatilidade é grande e não é assim que funciona. Quer operar setup de média móvel de 9 períodos exponencial? Aconselho você a trabalhar com ações em tempo gráfico maiores, que a eficiência muda consideravelmente. E aí a história é outra, porque aí é mercado à vista, a volatilidade é menor. Para mercado futuro, eu vou mostrar para vocês agora, quando a gente voltar para a tela, como é errático esses sinais de média móvel de 9 períodos e como dá muito stop, porque você opera fora de contexto. Então tem que tomar cuidado. Vamos voltar lá para nosso profit. Aqui, ó. Aqui é onde o pessoal... O cara está começando, ele só plota a média de 9, né? Ou seja, ele tira as outras médias, ele plota normalmente a média de 9 e a de 21 no gráfico. E aí ele aprendeu lá que quando o preço rompe a média de 9 na superação da máxima, ou seja, quando o preço rompe a média de 9, olha esse aqui ainda, ó, rompeu a média de 9, na superação da máxima, eles têm o que muita gente chama de 9.1 do famigerado Larry Williams, tá? Então o cidadão vai lá e mete uma compra aqui, ó. Ele compra, um C de compra. Põe o stop aqui. Tum! Olha o preço? Stop. Stop. Você não está levando em consideração nada. Você não está fazendo nada de certo. Só porque virou a 9 não significa nada. Qual que é o contexto que vocês têm que enxergar aqui? A tendência vigente de baixa, gente. Como que você vai comprar? Você tem que optar por operações de venda. Se você for comprar, você tem que, se esticou muito da 9, você quer fazer trade de retorno na média, você tem que sair na média de 9. Compra aqui, sai na média de 9. Mas o mercado está fazendo o quê? Estrutura de baixa, ó, lá desde o dia anterior. Ó, desde o dia anterior ele já começa a demonstrar uma fraqueza dessa pernada aqui e começa a fazer o quê? Topos e fundos descendentes. Ó, topos e fundos descendentes. Ó, e vai embora. E aí você que está querendo comprar, aí você vai se ferrar. Só porque rompeu a média de 9, e nesse dia aconteceu isso diversas vezes, como acontece praticamente todos os dias. Então para de rasgar sua grana fazendo isso. Tem que ter contexto. Se o cenário fosse ao contrário, se a gente estivesse numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e aí sim o preço visse de uma correção e rompesse a média de 9, né, com caminho livre, aí, pô, 9.1, maravilha. Entra, vai, tá certo, tem contexto. Aqui não tem contexto nenhum. Você vai comprar dentro de uma estrutura de baixo, um 9.1. Ah, mas vai fechar o gap. Também besteira, para. Nem todos os gaps são fechados. Novamente, então aqui eu realizei minha venda, amparado pelas médias, com alvo de Fibonacci. Eu seria um pouco mais ousado no alvo aqui. Um dia eu faço uma aula explicando, né? O porquê, às vezes, eu utilizar esse alvo, ou até esse aqui, ó, é um jeito de se traçar Fibo. Tem muitos jeitos, né, de utilizar Fibonacci. Ó. Ó, o primeiro alvo seria aqui na casa dos 125.100, segundo aqui na casa dos 124.900 e o terceiro aqui nos 124.590. Provavelmente eu iria realizando parciais dentro desse contexto desse dia. Tá? Então, ó, mais um exemplo aqui do trade famoso aí 9.1 acionado. Aqui, vamos tirar isso aqui. Virou a média de 9, virou a média de 9. O cidadão vai lá, o que ele aprendeu? Quando rompe a média de 9, ele compra na superação da máxima e stop aqui na mínima, né? Ele aprendeu isso. Mais um stop, não preciso nem dizer. Só que qual que é o contexto? O que o mercado está fazendo?
nesse dia. O mercado está fazendo o quê? Estrutura de baixa. Aí você vai comprar, só porque rompeu a 9, na cara da 20, abaixo da 200, abaixo da 50. Você tem que, talvez, dar uma revisada aí. Tá? Dar uma revisada no seu operacional. Porque, mais uma vez, ó, andou 100 pontos. Aqui, ó, acionou, virou a 9, rompeu a 20. Mas, pô, vai comprar na cara da 50. 50 pertinho. Vai comprar na cara da 50 dentro de uma estrutura de baixa. Andou aqui 100 pontos, stop, mais um stop. E assim o preço vem caminhando em super tendência e esse dia aqui é o dia que a maioria da galera fica procurando operações e porque não espera a hora certa, quer ficar adivinhando. Qual que foi a hora certa aqui? A primeira entrada que se você quisesse pensar em uma compra nesse dia, primeira entrada que se você quisesse pensar em uma compra nesse dia, foi aqui, ó. Você vai ter que fazer o quê? Ó, você vai pegar essa região aqui. Aqui já é uma entrada arriscada, quando ele rompe a 50. Aqui já é uma entrada arriscada. Tá? Uma entrada bastante arriscada. Eu talvez não entraria na compra, mas aqui para quem ainda quer operar 4 da tarde, aí tudo bem, né? Aí o preço vem, ele rompe, a média de 50, tem a de 9, a de 20 abaixo. Quem opera gatilhos de compra em média, pode entrar. Então, por que eu estou com dificuldade de achar entrada aqui? Porque para mim é tão automático aqui, eu não vejo nada. Aqui não tem nenhuma estrutura de análise técnica para mim. Então eu não vejo uma compra, eu não vejo nada muito, sabe? Não armou nenhum pivô, não tem uma bandeira, não tem um oco, não tem um triângulo, não tem uma figura, não tem nada. Então, como eu disse, eu não utilizo médias móveis para realizar os meus trades, né? Mas, para quem quer também, ó, tem gente que quer achar solução para tudo, né? Tem dia que o mercado é racional, ó. Pô, a gente tem uma linha de tendência, um rompimento, será? Aí, ó. Aqui, então aqui, ó. Por que também eu não, às vezes eu nem traço tanta linha de tendência? Porque essa média de 50 para mim já é uma linha de tendência, né? Mas de qualquer maneira, o candle vem, rompe a linha de tendência, rompe a média de 9 na superação da máxima, stop caro pra caramba, o técnico era aqui embaixo, e aí vai embora. Traça os alvos de FIBO. Mas, para quem quer e insiste em operar na compra em dia de tendência de baixa, a única operação possível era depois desse momento aqui, dessas posições de média. Então, aqui mais um exemplo de um dia aí, como eu trabalho com médias, tá? Vamos ver aqui. Aqui um outro exemplo que eu achurei, que é a mesma coisa. O preço faz ele abre em gap de alta, continua o movimento, é bastante interessante, né? A média de 9 se aproxima, né? Porque tem uma outra coisa importante que você deve lembrar. Se o preço não vai até a média vai até o preço. Sempre assim. Então, se o preço estica muito da média, ele não necessariamente vai voltar para a média, mas a média vai começar a se aproximar desse preço. Então, aqui o mercado abre, ele sobe uma subida ligeira aí de 350 pontos, começa a lateralizar, né? E a média de 9 chega. O mercado impulsiona, uma barra elefante, logo em seguida já vem uma rejeição. E aqui nesse cenário fica muito difícil comprar contra barras de defesa desse tamanho, isso é assunto para outro tópico, talvez até assunto de curso, tá? Porque não dá para passar tudo em uma aula curta. Então, maravilha. Então, vamos ao que interessa. O mercado ele vem, deixa uma estrutura, vamos de maneira bem simples, ele deixa uma estrutura aqui, uma zona de pressão interessante para nós, que é essa região aqui, desse possível topo prévio, que depois vira um fundo. Nesse rompimento, a hora que a gente tivesse um candle de corpo rompendo essa região, a gente teria uma venda. Esse candle de corpo não foi esse cidadão aqui, tá? Esse candle é muito pequeno para romper, não foi esse, e sim esse. Só que, aí que tá, eu teria uma entrada de venda após a mínima desse candle. Que jeito que eu vou fazer a venda? Tá tudo bonitinho para fazer a venda. O preço está querendo começar a fazer estrutura de pivô de baixa. Aqui até quem vai ter uns que vão falar topo duplo. Como que eu vou fazer a venda na cara da média de 50, aqui ó, na cara da média de 200? Ou seja, não faço esse trade. Não vou fazer esse trade.
preço continua andando. Ah, virou a média de 9. Não faço a compra aqui acima. Não tem nada para fazer. Eu não compro por média, eu compro por estrutura de preço. Então, qual que vai ser a minha próxima compra? Vamos lá. Né? Vamos ver se eu vou ter mais algum trade interessante durante esse dia. Aqui, ó, aqui eu vou ter um trade interessante durante esse dia. Essa mesma região ainda que vem sendo umedecida, a mesma região que vem sendo umedecida, o preço vem, bagunça as médias aqui, ó o emaranhado de média. E aí vem esse candle aqui, aparentemente bonito, com um candle grande, volume ainda não tão legal, né, abaixo da média, mas um candle grande, de 300 pontos com corpo, sem sombra inferior e com muita ou quase nada sombra superior. Então aqui eu pensaria numa compra, né, cogitando que tipo de movimento? Expansão, correção, procuraria a nova onda expansiva. Esse movimento aqui. E aqui com certeza bate alvo de Fibonacci, tá? E aí muita gente poderia me questionar, isso aqui também é uma coisa, João, Jota, então se esse candle aqui é o candle gatilho, por que você não entrou nesse? Por que você não entrou nesse? Porque não faria sentido eu entrar nesse, porque até então ó, a expansão, o movimento vigente era esse. Ó. Aqui, ó, expansão, correção e falha de movimento. Deixa o quê? Um topo mais alto do que o último topo. E aqui ele cria um topo novo. Então, a estrutura de pivô de alta só seria acionada após o rompimento dessa região. Né? E foi aqui que aconteceu. Entendeu? Aqui eu não teria entrada, porque eu não tenho nenhum topo atrás aqui. Ó. Não tenho nenhum topo atrás. Eu tenho o quê? Uma memória de venda. Eu esperaria o quê? Romper aqui, ó, para realizar uma venda. Entendeu? Então, isso é uma coisa também interessante. E eu estou dando um conteúdo aqui que tem gente cobrando caro para passar para vocês, tá? E então, olha lá. Após esse rompimento aqui, a minha compra era aqui. Para quem tem stop mais curto aqui, com risco de violinado, para quem tem stop maior, o stop corretíssimo era aqui embaixo. Mas aí eu concordo, até eu concordo, porque temos que estudar um pouco o cenário na hora de colocar o stop durante o horário de pregão, mas não é uma coisa de 7 cabeças. Eu colocaria o stop aqui, aqui embaixo, e traçaria um Fibonacci. Teria total suporte e apoio da média de 9, da média de 20, da média de 50, da média de 200. Para o preço subir, não teria nenhuma média impedindo o caminhar dos meus preços, né? Podendo vir atrapalhar a minha operação. Obviamente que aqui eu estou falando de médias, tá? Eu não estou analisando pontos de resistência. Obviamente aqui a gente tem um ponto de resistência. Ó, aqui, ó. Ih, caramba. Obviamente aqui a gente tem um ponto de resistência, né? Não estamos fazendo esse tipo de análise. Aqui eu estou só mostrando para vocês como eu utilizo a média. Então, mais uma vez, eu entrei por conta que a média virou para cima? Não entrei porque a média virou para cima. A média só está me guiando. Ou seja, a média está me mostrando que aqui não tem nada, não tem nenhuma média para atrapalhar a minha operação de compra. E todas as médias estão se alinhando, mostrando que a tendência que vai entrar dentro dessa estrutura de pivô de alta, que vai se formar até esse momento aqui da minha operação, tá ok. Então eu estou operando esse pivô. Estão entendendo isso? Claramente, eu estou operando o pivô. Não estou operando porque esse candle rompeu todas as médias. É assim que eu trabalho as médias. Certo? E acho que está bem claro de vocês entenderem isso, porque eu já dei esses exemplos aqui diversas vezes, né? Mas é legal para a gente ter bastante exemplo. Outra coisa legal, ó, aqui, ó, que eu gosto bastante, ó, a média de 200 está muito longe do preço. Aí aqui eu abro a venda, tá? Isso aqui é mais no feeling, não tem uma regra. Tá? Se a média está muito próxima, por exemplo, se a venda aciona mais ou menos aqui e logo aqui embaixo já tem uma média de 200, eu não entro. Mas quando a média de 200 se afasta demais do preço, eu entro.
Eu entro. E aqui, novamente, eu vou operar o quê? O que eu estou operando? Eu vou operar... A minha entrada de venda ela foi aqui, ó. Teoricamente. Minha venda foi aqui. Mas eu estou operando porque as médias estão para baixo? Porque virou a média? Porque o candle rompeu as médias? Não. Estou operando um triângulo aqui, ó. Uma estrutura de triângulo um pouco maior, ó. Entendeu? Rompimento com o corpo de um candle. Aqui teve muito pavio, não entraria e nenhum candle acionou. Nesse candle aqui, ó, com o corpo, apoiado por todas as médias, né? Todas as médias descendentes, 9, 20, 50, eu realizaria a venda, tendo consciência de que, afastado do preço, quase 1000 pontos, eu teria uma média de 200. Provavelmente, se essa região, a região que a média está, coincidir, né, com o meu alvo de Fibonacci, ali seria meu ponto de saída, tá? Nesse caso aqui também tem uma outra grande discussão, né? Tem muita gente que pega aqui alvo do triângulo assim e pega a partir do rompimento. Pegaria alvo, tá? Também, quem utiliza assim. Tem muita gente que pega o segundo toque só, ou seja, daqui do segundo toque, daí encurta bastante o alvo. Ficaria aqui, também pegaria. Eu prefiro operar a estrutura. Então eu utilizaria os níveis de Fibonacci. Ó. Primeiro alvo na casa dos 125, 840. Segundo alvo aqui, ó, 125, 540. Eu sairia, provavelmente, eu vou ser bem sincero com vocês, sairia nesse meio termo aqui. Ó. Sairia mais ou menos aqui. Ó. Não sairia em cima da 200, também não sairia no primeiro alvo. Sairia no meio do caminho, tá? Ou faria uma parcial, depois tentaria terminar a operação no segundo alvo. Isso aí é mais de dia, de momento, do meu feeling, tá? Não tem uma regra. Entendeu? Então, mais um jeito. Aqui, ó. Por que eu fiz essa operação de venda? Mesmo tendo uma média de 200 aqui. Porque 1000 pontos, tá? 1000 pontos para mim é bastante, né? Não sei para você, não é nem 1000 pontos, 900. Para mim um trade de 400, 500 pontos já começa a ficar bastante interessante. De acordo com o risco, tá? Stop técnico aqui, para quem tem stop grande era aqui, 700 pontos, né? 700 pontos, na verdade, desculpa. Para mim, eu iria colocar o stop aqui, tá? Meu stop nessa operação é exatamente aqui. E após esse candle gigantesco aqui, ó, esse candle de força, eu já passo o stop para cá, tá? E é isso. Bom, vamos ver se a gente tem, pagar isso aqui, mais algum exemplo de utilização de média móvel. Né? Tem uma coisa que eu não falei ainda sobre médias, eu vou falar. Tá? Vou falar já já para você. Aqui mais um exemplo, olha que lindo, olha que lindo. Novamente, o trade clássico, primeira hora, o mercado naquela primeira hora ganhando musculatura, criando o corpo, primeira hora não tem o que fazer, abre em gap de baixa, tenta vir fechar o gap, né? Ainda deixa um pouco aberto, tudo bem, isso eu já expliquei que não tem nada a ver. Começa a deixar topos e fundos, né? Ou seja, esse processo de ganhar musculatura é sobre deixar topos e sobre deixar fundos, ou seja, sobre mostrar para a gente o poder das regiões de preço, não é só sobre o topo e sobre o fundo. E aí o mercado, fez um topo mais alto que o outro topo, então vamos comprar? Não, olha a média de 50 aqui na cara. Mais uma utilização da média. Não compro contra uma média de 50. Tão próxima, não compro. Nesse cenário aqui, ó, não dá para comprar. Vamos apagar isso aqui que eu estou fazendo uma bagunça. Aí, então, o que eu faço? Se você não vai comprar, você vai vender? Não vou fazer nada. Não vou esperar. Então, a gente já sabe que a gente tem essa região. Na primeira hora, o mercado deixa essas duas rejeições, até 3, aqui. Então, nada mais justo, marcou essa região, rompeu com um corpo bonito. A gente aqui embaixo não tem nenhuma média para atrapalhar o caminhar dos preços. Show de bola. Pega alvo de FIBO da estrutura que você está operando e seja feliz. Onde foi minha venda? Onde foi a minha venda aqui? Aqui foi muito legal. Esse trade eu me lembro que eu realizei ele. Na superação dessa mínima aqui. 5 pontos abaixo. Stop. Ou aqui no topo, para quem tem stop mais caro, ou aqui 50 pontinhos, 70 acima da barra de força, de rompimento. E aí,
Ó, que operação tranquila, nenhuma média. Obviamente a gente está aqui analisando as médias, né? Não estamos analisando regiões de possível exaustão de preço, que provavelmente tem aqui embaixo. A gente tem que analisar isso talvez de outros tempos gráficos. Enfim, pegaria essa expansão aqui, traçaria os alvos de Fibo, não consideraria o gap. Também isso é assunto para outra aula, tá bom? E aí, conduzindo o preço até meu alvo, de acordo com as médias, amparado pelas médias, né? Meu alvo seria aqui, ó. Primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, ó, atingido. Terceiro é o alvo. Normalmente eu nunca busco o terceiro alvo, tá? Só se eu tô com uma mão que eu consigo fazer bastante parciais, né? Mas para mim, o segundo alvo normalmente é a minha saída. Normalmente aqui, ó. Tá? Normalmente aqui, a hora que já atinge o primeiro alvo, eu tendo a fazer a proteção já da minha operação. Tá? E aí, uma operação sossegada. As médias, aqui, ó, novamente, mais um exemplo também do grande erro aí da galera, né? Ah, virou a média de 9, vamos comprar, tomaria stop. Virou a de 9 aqui, ativou, vamos comprar, tomaria stop. E aí é isso, gente. Então as médias, elas não servem de ponto de entrada, mas sim como conforto para eu evitar, para eu realizar meus trades, né? Por exemplo, num trade como esse, na qual eu tenho caminho livre, né, sem nenhuma média, que possa vir atrapalhar a minha venda. Pelo contrário, elas vêm por cima, a média estão por cima, ajudando e contribuindo para a minha venda, porque a média é como se fosse como eu posso dizer, ela vai empurrando o preço. Quando o mercado entra em tendência, a média ela vai empurrando, ela vai abraçando o preço e o preço vai desenvolvendo. Então, eu uso a média mais para isso, tá? Eu opero a estrutura da análise técnica, eu não opero médias. É isso que vocês têm que entender. As médias, elas acabam tendo um papel mais até visual do que operacional. Operacional, elas têm em que sentido? Por exemplo, aqui, acionou uma compra na cara da 200, eu não vou realizar, ó, já consigo ver. Como eu dei diversos exemplos sobre esse tipo de operação. Aqui, ó, um trade bonito, ó. Aqui, ó, mais uma vez, ó. Ó, mais uma vez, ó. Mercado rompendo essa zona aqui. Não teria nenhuma média para me atrapalhar. Ó. Aqui embaixo eu não tenho nenhuma média. O mercado deixa essa estrutura, essa região que aparenta ser importante, de maneira bem simples, né? Num candle de corpo, superação da mínima, stop aqui, acima da 200, alvo de Fibonacci na tendência de baixa, operação tranquila, tá? Então, as médias, quando não tem nenhuma média te atrapalhando, normalmente as operações tendem a ser tranquilas, tá bom? Deixa eu ver. Ah, outra coisa que eu não utilizo, né? Na verdade, outra coisa que eu utilizo a média para filtrar algum tipo de operação. Eu evito realizar compras. Por exemplo, aqui com o mercado parado vai ser difícil demonstrar isso, mas vamos supor que a gente tem uma média de 9 aqui, e aí o preço esticou demais. Ou seja, a tendência está de alta, a estrutura está de alta, só que o preço deu um pancadão. Sabe aquelas barras gigantescas? O preço foi e veio lá em cima, assim, ó. E a média de 9 está aqui embaixo. Sabe quando você escuta aquele termo, não vou comprar aqui, não vou realizar essa compra porque está esticado? Eu procuro observar isso, tá? A média de 9, que é essa média fúcsia, a roxinha, ela sempre está acompanhando o preço. Se o preço estica muito da média, não que ele vai cair, mas ou ele vai lateralizar para com que essa média de 9 se aproxime e assim traga força, né, para o desenvolver do movimento. Opa. Então, se estica demais, eu evito a operação, se o preço estica demais da média de 9. Tá? Eu espero a média de 9 se aproximar. Muitas vezes o preço entra em super tendência, ganha força. Mesmo com a média de 9 esticada, eu acabo ficando de fora, isso é normal, né? Já disse. E gravem isso, anotem isso num papelzinho. O mercado de day trade não é quem acerta mais, mas sim quem erra menos. E errar menos diz a respeito sobre as suas regras operacionais, tá? E hoje eu tentei trazer aqui para vocês, vamos voltar lá para a nossa câmera, que agora o papo aqui é só nosso, eu e você.
E hoje eu tentei trazer para vocês de maneira simples alguma das minhas regras no que diz a respeito a médias. Então eu tentei trazer para vocês algumas regras do meu operacional da maneira que eu trabalho com médias móveis. Então, para quebrar esse tabu sobre médias, eu utilizo 4 médias super simples, tá? Eu não opero a média em si, eu opero sim o contexto do preço dentro dos padrões de AT, de análise técnica, né? Que de maneira simples também, normalmente quais que são esses padrões, rompimentos, né? Formações de pivô, formações de figuras, né? Principalmente figuras que eu trabalho bastante, bandeira, triângulo, ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro invertido, eu gosto bastante, cunha, são figuras que aparecem mais aí no cotidiano do mercado futuro, é diferente de diamante, por exemplo, né? Diamante é uma figura que é uma figura bastante rara, né, a formação de um diamante. Então eu acabo focando nas mais comuns que vão me dar mais oportunidade e utilizo essas médias aí como auxílio e restrições de determinados trades. Por exemplo, eu não vou realizar, teve uma estrutura de pivô de alta, mas logo acima ali, se eu realizasse a compra, eu vou dar de cara com uma média de 50. O que essa média de 50 demonstra? Demonstra que tem uma memória ali nos últimos 50 períodos que ainda é vendedora, então eu não vou realizar aquela compra, entendeu? Então eu utilizo as médias assim e acabou. Então para com esse tabu de ficar procurando média perfeita, que isso realmente não existe, de ficar procurando setup na média. Quando a gente fala de análise técnica aliado com as médias móveis, eu acredito que o que funcionou para mim, né, foi esse caminho, tá? Então trouxe de maneira simples, óbvio que dá para explorar muito mais tudo isso que eu falei, tá? Dá para explorar muito mais, em que sentido? De trazer um pouco do meu operacional e assim completando com médias. Aqui a ideia é um conteúdo mais curto, que eu acabo me alongando, né? Já estamos quase em 1 hora de aula, mas eu espero que realmente seja proveitoso, né? Que eu consiga ajudar vocês. Fico sempre aberto a qualquer tipo de dúvida, tanto pelas minhas redes sociais, Facebook ou Instagram, ou até mesmo pelo YouTube. Qualquer tipo de dúvida, entre em contato comigo, que com certeza eu responderei da maneira mais rápida e mais transparente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Está assistindo esse vídeo no YouTube? Para mim é super importante para eu continuar fazendo esse tipo de vídeo. Se inscreve no canal, curta esse vídeo, ativa o sininho, comenta se possível, compartilha. Isso aí, bons trades, regra, disciplina. E lembra, anota isso que é importante. O mercado de day trade não é quem acerta mais, e sim quem erra menos. E errar menos diz respeito a regras operacionais, ou seja, às vezes você vai perder um movimento, às vezes você vai abrir mão de determinados trades que seriam tops, seriam trades excelentes, mas você está fazendo isso devido a um objetivo maior que são as suas regras. E você violar suas regras no day trade, com certeza no futuro a conta vai chegar, tá? Ou a conta não vai fechar. Então, regras do seu operacional são coisas inegociáveis. Então é isso. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais, até o próximo vídeo. A gente se vê por aí.